Rafael, Oi, Renato. boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Tá tranquilo, Aumentando o volume tá aqui. meu. Muito bom. Preciso comprar um foninho menor. Você O meu viu esse tá. foninho, cara? Você Esse aqui viu? é, Muito esse chique. aqui é para fazer corrida, cara. Ele não cai de jeito nenhum da orelha. Né? Isso aí é a diferença de quem começou a fazer live esse mês e quem começou já há muito tempo, né? Já é outra. Tá ficando profissional, mas eu gostei do seu Galvão Bueno aí. Gostei. Sim, sim, vai para jogar Counter-Strike de vez em quando. Muito bom, Rafael. Vamos lá bater um papo com o pessoal aí, né? Vamos. Nós estamos num momento de extrema incerteza, né? Começou o mês de Uhum. maio e as notícias são as mais diversas possíveis e acho que a gente tem um pouquinho para falar aí sobre isso que está acontecendo, né? E olhando para o olhar do empresário, eu acho que a gente teve aí um fim de março, início de abril caótico mesmo, né? No sentido de mudanças diversas em relação à legislação, né, ao fazer cotidiano das empresas, do dia para a noite ter que fechar a porta, né? A gente tem colegas em comum aí que já fizeram um relato de ter perdido todo o estoque de restaurante, né? Uhum. Porque ele preparou para um fim de mês e de repente ele não tinha mais como desovar aquele estoque, né? E É. foi muito caótico. E ao longo do mês de abril, as questões de mudança na legislação, de mudança no fazer cotidiano, elas foram se acalmando e nós chegamos num momento agora de, acho que, conseguir, enquanto empresários, usar mais o racional e menos o emocional para tomar algumas decisões que são importantíssimas daqui para frente. Eu acho que é isso que nós vamos falar hoje, né? Então, Tá. eu pedi para você fazer sua apresentação inicial, falar um pouquinho da JM, né, o que Uhum. torna vocês credíveis para estar falando sobre esse assunto, e depois a gente entra de fato, né, na gestão empresarial em momentos de crise, que é o tema da live de hoje. Não, beleza. Quero começar agradecendo aí pelo convite, Renato, para participar desse bate-papo. Nós somos parceiros, né? A JM e a Itecom. Então é muito bom poder conversar um pouco aqui com você. Meu nome é Rafael, eu sou da JM Consultoria. A JM é uma das maiores consultorias aqui do interior de São Paulo. Nós temos uma equipe de 24 consultores diretos que trabalham com a gente e nosso foco é em gestão e planejamento estratégico. Então, a nossa atuação vai dentro de várias áreas, né? Dentro do comercial, dentro do financeiro, a gente entra em processos e entra em gestão de pessoas. E nosso foco é pequenas e médias empresas, são aquelas que estão mais sofrendo com essa crise. E esse é nosso foco de atuação, Renato. Legal, Rafael. Então, comece a falar aí um pouquinho, né? A JM ela tem um histórico muito grande de atuação junto a planejamento estratégico das empresas. De repente, em 2020, tudo aquilo que era planejamento estratégico ruiu, né? Por É, mais que as empresas tivessem aí cenários de crise, né, planos de contingência e assim por diante, de repente chegou pós-carnaval, março de 2020, bum, acabou o planejamento estratégico. E a JM, eu me lembro, logo no início já saiu com um guia aí orientativo, formação de comitê de crise. Fala um pouco mais sobre esse histórico de enfrentamento da crise que a JM está incentivando e ajudando muito. Renato, quem falar para você que tinha um planejamento para a pandemia global está mentindo descaradamente. Porque não tem, não existe, cara. Ninguém conseguia planejar, antecipar uma situação que a gente está vivendo hoje. É uma situação impensável, né? Então, a gente começou o ano dentro de um otimismo, né? E as coisas aconteceram, Renato, de uma maneira muito rápida. Outro dia eu estava ouvindo uns podcasts antigos e eu ouvi um podcast de metade de março, não, de começo de março, um podcast de política internacional, e não falou coronavírus o programa inteiro, de 2 horas. Eu lembro que quando foi lá para o dia 10 ou 15 de março, a gente se reuniu aqui, toda a equipe de consultores, para instituir logo no dia seguinte o comitê de crise com todos os clientes. E é engraçado porque naquela época a gente está falando de
menos de 2 meses atrás, naquela época tinha metade dos nossos clientes não queria nem colocar o comitê de crise. Falaram, vocês estão exagerando, para quê? Não precisa. E é engraçado porque como tudo evoluiu muito rápido e como esse cenário não tinha como ser planejado, né? E a gente mudou para uma situação que é engraçado, o consultor sempre fala o quê? Ainda mais consultor de planejamento estratégico, fala de planejar as ações de médio e longo prazo. E aí a gente virou o consultor, virar para o cliente e falar assim, não, depois a gente pensa no mês que vem, vamos pensar hoje, vamos pensar essa semana. Então, o consultor parou de falar de médio e longo prazo e começou a falar de o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai fazer essa semana. Porque as coisas e as notícias mudavam diariamente e não tinha, era uma perda de tempo discutir daqui a um mês. E se provou mesmo uma perda de tempo, porque virou piada do pico da pandemia. Quando é o pico da pandemia? É ontem, é hoje, vai vir, ainda não vir, é abril, é maio, é junho. Então, se nem o governo, nem os especialistas conseguem prever, você dentro do seu negócio vai querer planejar as ações que você vai fazer daqui a um mês ou dois. Então, começou muito num pique de decisão diária e as decisões do governo saíam e as empresas iam se adaptando e a realidade vinha batendo na porta. Então, por isso que a gente acabou motivando a criação do que a gente chamou dos comitês de crise, Renato. Legal, legal. Assim, em relação ao comitê de crise, né? Aquele era um momento que acho que muita gente não estava nem com cabeça para pensar nisso, né, Rafael? E as pessoas, vários empresários a gente acompanha aí, se desesperaram de fato, né? Alguns outros começaram a enxergar uma série de possibilidades, de oportunidades, e aí, ao invés de chamar de comitê de crise, quis criar aí avanços no seu negócio, né? E a composição desse comitê de crise, o propósito dele, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que tem que vir para ficar, né? Então, o comitê de crise, ele chama crise hoje, mas ele pode mudar de nome e virar um comitê permanente dentro dos negócios, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa multinacional italiana e a gente vendia balas e chicletes. Tinha um produto que era à base de leite, ele vinha da China. E aí, não sei se você lembra, teve a crise do leite chinês, foi uma crise pesada que afetou o mundo inteiro e a gente criou na época, uma multinacional, né? A gente criou de manhã para tarde, a gente criou um comitê de crise para gerir aquela situação, envolveu assessoria de imprensa, agência de publicidade. Estou falando de uma empresa multinacional. Esse comitê ficou reunido durante uma semana, reunido numa sala de reunião, tomando decisão. E aquilo ficou muito gravado. Eu nunca imaginei que depois de anos eu trabalhando com consultoria e atendendo pequena e média empresa, isso ia voltar, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que é um comitê de crise? O empresário, às vezes, ele fala comitê, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho 10, 15 funcionários, eu tenho 5 funcionários. Para que eu tenho que montar um comitê? Monta o comitê, porque você, empresário, às vezes fica com a mania de querer tomar decisão sozinho, e você não é super-homem, você não precisa tomar todas as decisões sozinho do seu negócio. Então, o comitê é composto por você, que é o empresário número 1 da empresa, e as principais lideranças da empresa. 2, 3, 4 pessoas, não mais que isso. E qual a função do comitê? É tomar as decisões diárias de forma conjunta, desenhar cenários. Então, a gente tem feito um exercício sempre de desenhar cenários. Então, se eu, empreendedor, acho que vai liberar a quarentena, acho que vai ter pico, acho que vai ser isso, o empreendedor ele não tem que achar, ele tem que desenhar cenários. Ele tem que desenhar um cenário realista, um pessimista, um otimista, e o que ele vai fazer em cada um daqueles cenários. Se acontecer isso, eu faço o quê? E se estender aqui, eu faço o quê? Então, esse desenho de cenário, ele vai puxar plano de ação, que cada cenário exige um esforço, uma ação. Então, ele acaba concentrando esforços, coordenando esforços, definindo o que é prioridade. O que é prioridade estratégica? Às vezes o empresário perde tempo discutindo o que não é prioridade. Por exemplo, qual a prioridade número 1 no começo lá? Proteger as pessoas. Então, tem alguém que está no grupo de risco, na empresa, como que a gente protege as pessoas? Então, essa tem que ser a prioridade número 1. Aí depois eu discuto as vendas, depois eu discuto as outras coisas. Então, a função do comitê é manter um contato diário, próximo, né? O pessoal fala criar o grupo do WhatsApp, agora criar comitê é criar grupo. Tudo bem, o grupo do WhatsApp ajuda na comunicação, mas o comitê é bom que ele se reúne virtualmente todo dia, rápido, para tomar decisão, com base nas informações que a empresa tem, nos números, nas informações de notícia, nas informações do governo.
Então, o comitê tem sido fundamental na gestão de crise. E eu acho que você tem razão, é algo que vem para ficar, porque pode ser levado para outras situações no futuro. Às vezes é uma crise que não é pandemia global, mas pode ser uma crise da empresa, que nem era a empresa que eu trabalhei, que é a crise do leite. Às vezes é uma crise de imagem da empresa, às vezes é uma situação de mercado específico, né? Eu trabalhei com um cliente que teve uma situação de mercado. O mercado dele mudou muito em um mês. Aconteceu uma coisa muito singular. E aí ele tinha que ter montado um comitê para discutir o que ia fazer. Então isso é bem legal. Tem se provado e se provou com todos os nossos mais 50 clientes que a gente atua hoje. Foi de muito sucesso essas ações do comitê de crise. Bacana, Rafael. Vou pedir para o pessoal que está assistindo aí, né? Tem vários colegas que a gente já viu aqui, que estão participando da live. Quem tiver perguntas pode ir mandando. Rafael, você não precisa se preocupar, eu vou fazendo os filtros das perguntas aqui para você. Tá? Em relação ao comitê de crise, eu me lembro que numa live que você fez lá no comecinho de abril, né? Há muito tempo atrás, né? Praticamente um mês já. Acho que uns 10 anos atrás, né? Não, era um cenário completamente diferente de hoje. A gente estava ali no olho do furacão em relação a medidas trabalhistas, diferimento de tributos, tal. E você falando de comitê de crise, você disse também que um olhar para aquele empresário pequenininho, que é o que mais está sofrendo, né? Então, é o MEI, é o profissional autônomo, né? É o empresário, né? Que a empresa é ele mesmo, né? É o eu-presário, não um empresário. E aí essas pessoas acabam perguntando, mas o que eu faço na minha empresa, no meu negócio, se o negócio sou eu, né? Aquele prestador de serviço. E você mencionou, busque outros prestadores de serviço, busque outros MEIs que estão no mesmo segmento que você, porque não é um momento de concorrer, né? É um momento de colaborar e entender as dores e juntos tomarem decisões, né? Uhum. Então, e o engraçado é que falar, eu vou montar um comitê de crise, mas eu sou sozinho. Ué, mas quem disse que você não pode juntar aquele amigo teu que é o contador seu, é o amigo que é advogado, aquele outro amigo que é de outro segmento, e aí você monta o seu comitê de crise para discutir junto com ele. O que vocês estão fazendo aí na sua empresa? O que está dando certo, o que não dá? Aproveita do seu network, da sua rede de contato, das pessoas. Ô, Renato, a quantidade de pessoas que eu conversei nesses últimos 3 meses, assim, não se compara com a quantidade de pessoas que eu falava no meu cotidiano regular. Porque eu queria saber alguma coisa, eu buscava 1, 2, 3, 4 advogados amigos. 1, 2, 3, 4 contadores amigos. Mas não só isso, as pessoas me ligavam porque a gente acabou estendendo a ajuda para quem não era cliente. Quem não era cliente do JM, a gente abriu uma linha de comunicação para vir falar com a gente, para conversar, para pedir a orientação. Então, eu participei de alguns comitês de crise de não clientes também. E os empresários trocando ideia, eles se ajudam, porque um vai aprendendo com a experiência do outro, um traz um pedacinho de informação que o outro não tem e vai se complementando. Um tem uma visão comercial, então ele vai trazer uma ideia para você manter as vendas, o outro tem uma visão, um conhecimento financeiro, então ele vai trazer uma visão financeira. Então, essa é a hora que eu vi que as pessoas, por mais que elas estivessem separadas fisicamente, elas estavam muito juntas. Isso foi muito legal, foi um movimento muito bacana. Tá, muito bom. E aí agora a gente chega num momento em que algumas questões, o tempo vai passando, né? Então a gente teve lá, principalmente relacionado às pessoas, a preocupação com as pessoas. A gente teve um boom de home office, né? Depois a gente teve aí um boom com a MP 927 de férias, né? Você poder usar o tempo de férias, mas as férias acabam, né? Então, os 30 dias eles se consomem. A gente está vivendo um momento, eu vejo aqui no escritório, um momento de que as pessoas estão voltando das férias e estão automaticamente tendo seus contratos ou suspensos ou reduzidos pela MP 935, né? Se eu não me engano é 935. E a gente fala assim, tá, temos aqui no estado de São Paulo a expectativa do governador fazer um pronunciamento agora na sexta-feira, dia 8, iniciando um processo, né, de abertura gradativa aí da economia, né, ou flexibilização do isolamento. Aí, como que a gente planeja essa retomada, considerando todo esse cenário caótico em relação às pessoas, né, e a vendas dentro da empresa?
É legal, é engraçado, na falta de uma melhor palavra, a gente chama de retomada. Mas de retomada não tem nada, né, Renato? Porque retomada é querer voltar para uma situação que ela já morreu. Aquela situação lá de Uhum. janeiro, de fevereiro, ela não existe mais. Se você, empresário, está aí pensando que você vai voltar, agora eu passei um tempo parado aqui, vou voltar. Cara, desculpa, sinto te informar que você vai voltar para uma nova realidade, um novo normal, que não é mais aquele que você tinha antes. Tudo vai ser muito transformado e por mais que o governador decreta que pode abrir comércio, a gente não pode ser ingênuo de achar que vai voltar com as mesmas condições, que a vida vai voltar ao normal, porque ainda temos um monte de gente aí que não pegou o vírus e não temos vacina, e não vamos ter tão cedo. Então, a gente vai voltar para uma nova normalidade. Então, você tem que planejar o quanto que essas questões afetam o teu negócio. Então, se a gente não vai voltar para a mesma situação, primeiro, a prioridade número um, como é que eu ofereço segurança e para a minha equipe e para os meus clientes, né? Se o meu negócio envolve contato, envolve proximidade de pessoas, como é que eu consigo adotar medidas de higiene ou medidas de segurança para que eu possa proteger meus clientes para que eles se sintam seguros de consumir o meu negócio, certo? Eu estava vendo umas discussões ontem sobre vários segmentos e o pessoal falando que cinemas têm discutido se a sala tem 400 lugares, ela vender 100 lugares e dar um espaçamento de cadeira. Isso não para o mês que vem, mas para daqui a 3, 4, 5 meses. Então, todos os negócios estão se repensando e vendo como conseguem fazer o atendimento. Alguns são privilegiados porque conseguem atender muito bem de forma remota. Outros precisam do atendimento próximo e tem que se adaptar para ver como é que vai atuar. E dentro desse cenário financeiro, como é que está a sua realidade de caixa, sua projeção de caixa, sua projeção de despesa para os próximos meses? Quer dizer, eu tenho minha equipe voltando e vai reabrir o comércio. Então, eu vou botar toda uma equipe para trabalhar, mas será que você vai ter a mesma quantidade de vendas? Será que suas vendas não vão ser em outra realidade? Será que você tem que prorrogar? Você tem que tomar uma outra decisão para diminuir suas despesas, para rever algumas coisas? Então, a primeira coisa que o empresário tem na cabeça é que ele não tinha uma realidade de janeiro, que agora vai virar a chave, o governador vai falar, está liberado e vai voltar. Não vai voltar para essa realidade já não existe mais. Ela ficou lá para trás, então desapega dessa realidade. É muito importante isso, né? Porque primeiro que a gente tem que separar, né? Segmentar muito bem essa retomada, essa palavrinha que todo mundo está usando, né? Tem segmento muito importante. Ah, não é porque nós vamos ter o poder público tomando a decisão de flexibilização do isolamento que o vírus foi embora, né? Então, assim, pode ser que o vírus chegue à tua empresa em maio, em junho, né? Então, esse comitê ele tem que estar atuante, tem que estar. O plano de contingência para uma situação dessa tem que estar preparado. E quando a gente olha para cada segmento, né, e separa as informações, eu acho que tem uma próxima etapa nesse plano de retomada dos negócios, que as empresas vão ter que estudar de novo o seu mercado, né? Porque muitos perfis de comportamento do cliente mudaram. O que você acha disso? Não, com certeza. E a gente teve um movimento de curtíssimo prazo que acelerou algumas transformações que estavam acontecendo num ritmo, não devagar, mas num ritmo próprio dela, né? E algumas empresas estão pagando o preço mais alto porque empurraram algumas situações com a barriga. Pensa na questão da transformação digital. Renato, falar de transformação digital não é uma novidade, assim, uma coisa nova, uma coisa já de anos. Mas eu, infelizmente, tenho clientes na minha carteira que, quando teve que botar todo mundo para casa, tinha um monte de processo que era em papel, que era tudo nada automatizado, nada digital, tudo local, nada na nuvem, nada digitalizado. Então, essas empresas pagaram um preço maior, porque não fizeram a mudança, né? Então, o que você falou foi bem dito. Então, como é que é o padrão de consumo do seu cliente? Será que ele vai voltar para aquele mesmo padrão? Como é que eu consigo me adaptar? E quem está entregando um serviço similar àquilo que eu estou entregando, de forma mais eficiente, mais rápida? Então, eu não acredito que eu não acredito que vai ter uma revolução completa. O pessoal falou, não, agora todo mundo viu que home office é bom, então ninguém vai ter escritório mais, vai todo mundo trabalhar em casa. Não é bem assim. O home office foi bom em algumas coisas e foi péssimo em outras.
tem profissional que não tem maturidade nem capacidade de trabalhar home office. Tem casa que não está preparada para isso, por questões de criança, de estrutura, de internet, que seja. Mas que vai abrir a cabeça do empresário, pô, peraí, o home office pode funcionar para algumas situações, não é tão ruim quanto eu achava, eu não perco tanto controle, tal profissional funciona bem, tal função funciona legal. Então, algumas coisas que a gente vinha devagar, home office a gente estava empurrando, muito empresário empurrando com a barriga faz tempo. E agora, de repente, a gente teve que se adaptar. Mas transformação digital e é o que você falou também, comportamento do consumidor. Então, ele vai procurar aquele que dê mais comodidade. Eu tenho muito cliente, Renato, de imobiliária, vários. É um segmento que a JM tem forte aqui, né? E algumas imobiliárias estão prontas para fazer a visita do imóvel totalmente virtual, um sistema que você vai caminhando pela câmera na casa, e conhecendo todo o salão comercial, a casa, tudo. Você consegue fazer assinatura do contrato, tudo digital. E tem imobiliária que não, cara. Não tem nenhuma estrutura, não se preparou. E todas as tecnologias já existiam, estavam aí disponíveis, algumas se aceleraram, outras não. E aí o comportamento do consumidor é esse. O consumidor não está mais comprando imóvel ou alugando imóvel e indo na imobiliária. Ele está procurando na internet. Na imobiliária não se fala mais de atendimento balcão, se fala de leads que chegam pelas plataformas, né? Então, essa mudança já vinha acontecendo, mas agora ela fez com esses 2, 3 meses, ela deu um salto muito grande. A gente tem no segmento de restaurantes também, né? O delivery já era algo existente para todo mundo, ele pulverizou de uma forma absurda, né? Eu tive conversando com um cliente nosso aqui semana passada e o forte dele no horário do almoço era o self-service, né? E ele falou assim, ó, eu não vou poder voltar, porque o self-service eu tenho ali a colher que todo mundo põe a mão para pegar a comida. Eu vou voltar, mas eu vou ter que voltar no à la carte quando for permitido. Né? Porque eu não vou poder, até que tudo isso esteja estabelecido, tenha uma vacina, alguma coisa assim, eu não vou poder correr o risco. Ele vai ter que repensar o negócio dele, eu não sei, tem que estudar cada caso. Eu vi na Itália, a Itália que está agora aos poucos retomando, restaurantes colocando proteção de acrílico entre as mesas. Eu vi algumas ideias legais, inovadoras, de sinalização, de controle. Enfim, não de nada. Eu acho que self-service, buffet não funciona mais? Não sei. Será que tem alguém que pensou numa solução criativa, que mantém a higiene, mantém a distância, que dá segurança? Será que pode ter uma colher descartável? Cada um pega uma colher no começo e leva até o fim? Não sei, Renato. Então, tem que repensar cada um dos negócios para tentar retomar de alguma forma nova. E a parte importante, né? Deixa eu ter uma pergunta da Carla Andrade aqui, vou trazer para você, depois eu continuo com as minhas. Ela traz aqui alguns segmentos que vão demorar para retornar, como o setor de eventos, né? Porém, a empresa tem custos. Quais as sugestões vocês dariam para auxiliar no faturamento desse tipo de empresa, por exemplo? Você sabe, Renato, que eu conheço um cara de eventos, no mercado de eventos, lá de Hortolândia. Quem me apresentou esse cara foi o Ricardo, nosso amigo. Ele trabalha com som para eventos, né? Som e iluminação. Sabe quem está fazendo todas as lives aí, que está na internet aqui do interior? Quem está fazendo? Oi, tá me ouvindo? Alô, Renato? Oi, voltou. Eu não, Acho eu que não sei, voltamos. eu não sei onde que eu parei. Eu estava contando do amigo meu de Hortolândia, que trabalha com som. Olha, a parte que eu ouvi foi a parte das lives no interior. Isso. Ele tá fazendo estrutura de som e iluminação dessas lives. Ele está vendendo isso como um produto, ele criou um produto para isso, com várias categorias, e
e ele inovou dentro do segmento dele. Então, às vezes, a gente fica com, a palavra não é preguiça, mas a gente fica muito dentro da caixa, a gente não quer pensar fora da caixa, a gente já decreta que segmento de eventos não dá, aglomeração não funciona, acabou. E às vezes tem oportunidade, porque as pessoas estão se conectando, às vezes tem algum caminho que você pode manter algum faturamento. Agora eu concordo que não vai ser aquele faturamento que você tinha antes. Então você voltou? Não sei por quê. Será que é a minha internet É, ou a sua? eu não sei, hoje eu tive alguns problemas de internet no período da manhã. No período da tarde não tinha acontecido nenhum ainda. Mas é Tá. lei de Murphy. Eu fui pro 4G agora, não sei se ajuda. Uhum, vamos lá. Mas eu estava falando que dá para. Eu, Tem que. Fala, desculpa. a Maria Cristina traz aí a palavra acomodado, né? E aí eu volto à pergunta que eu ia fazer antes da pergunta da Carla, que é exatamente isso. Eu tenho uma visão, eu procuro ter uma visão sempre otimista de tudo, né? E eu acho que essa crise do Covid, ela trouxe para os empresários um benefício que nós, da contabilidade e da consultoria, nós buscamos construir ao longo da história, que é o empresário pensar o seu negócio, né? E agora com o Covid, isso está acontecendo de forma forçada, mas o empresário está tendo que tomar decisões pautadas em cenários, né? Então, a parte boa disso é Uhum. que os empresários estão tendo que aprender a pensar fora da caixa, a buscar soluções inovadoras. E no final das contas, Renato, o que a gente vê é tudo uma questão de. Vai para o psicológico e para o comportamento, porque a gente tem casos aqui de empresa que está super bem, tem caixa, está mantendo algum faturamento, mesmo assim o empresário está amedrontado, não toma decisão, fica querendo voltar para uma realidade que não existe mais, não repensa o negócio dele. E a gente tem casos de empresas que estão com uma dificuldade grande financeira, com dívidas e com uma situação bem complicada, mas está animado, está repensando, está mudando o negócio, está pensando lá na frente. Então, o que você falou de repensar o negócio é também parte do pressuposto que você já aceitou que aquela realidade não existe mais. Você está querendo já migrar para uma nova realidade. E, infelizmente, ainda tem empresário que está aí brigando é, discutindo política e não parando para pensar o negócio dele, como é que o negócio dele pode se transformar, como é que o negócio dele pode abrir as portas para esse novo mundo que a gente está entrando agora. Com certeza, né? As próprias lives, como essa que nós estamos fazendo, elas não tem mais, né? Nós tivemos uma queda do sinal. Eu agradeço a todos que estão aí assistindo. Se alguém tiver mais perguntas, quiserem mandar enquanto o Rafael retorna aí para essa live, a gente vai anotando aqui. Oi, voltamos, está difícil. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre essas coisas que vêm para ficar, né? Então, até a pergunta da Carla sobre o eventos, né? Então, a gente pega, por exemplo, as grandes plataformas de eventos, como o Simpla, a Eventbrite, eles criaram toda uma estrutura para promoção de eventos online, né? Eu participo de uma associação que é de nível nacional, que promove eventos o ano todo, e a própria associação ela está pensando aí em transformar parte do que ela faz, né, em eventos online que possam ter maior alcance, né, essas lives que a gente está promovendo para troca Uhum. de experiência, né, para oportunidades de negócio. Eu acho que tudo isso vem para ficar e as empresas de evento elas têm que de alguma forma entender essa onda que está vindo e surfar nela.
E nem precisa ir longe, ô Renato. Eu sei de salão de festa que está fazendo kit festa, porque as pessoas estão fazendo aniversário e elas querem fazer uma pessoa estar em quarentena. Então, quem que está vendendo esse kit festa para a pessoa? Ah, mas não é o que eu vendi, eu sou um salão de festa. Tudo bem, mas aí você tem que se adaptar a essa nova realidade. Como é que você consegue oferecer um kit festa com uma decoração, com bolo, com doce, com alguma proposta para poder atender esse público? Então, quem adaptou rápido, vendeu. Quem ficou lamentando porque perdeu a agenda, não conseguiu, então, Dados do empresário, se ele ainda não teve, ele tem que correr atrás para fazer? desculpa, repete a pergunta que tem uma travada aqui. A internet hoje não está no nosso lado. É, a gente está falando aí de um momento emocional de caos, né? Tomada de decisão baseada em pouca informação, e agora um momento um pouco mais de calmaria, já planejando um futuro de retomada. Esse processo traz alguns aprendizados. Para quem está de forma intensa nesse processo desde o começo, ele acumulou vários aprendizados. Então, a pergunta é, você conseguiria fazer uma síntese dos aprendizados durante essa fase que os empresários, aqueles que ainda não conquistaram, têm que correr atrás, e aqueles que já conquistaram, têm que dar continuidade para o pós-crise? Uhum. Algumas a gente já falou hoje no nosso papo, outras não. Então a gente falou sobre a transformação digital. Então como que seus processos estão digitalizados? De que forma você consegue ter uma atuação que não dependa da estrutura física? Então se você está preparado em termos de sistema, em termos de conexão, então como que o seu negócio está digitalizado? Esse é um aprendizado, tá? Ele tem que se transformar para você encarar uma próximo desafio desse. Outra coisa sua estrutura é flexível ou não é? Porque eu vi que empresas que têm estrutura mais inchada, muitas pessoas para fazer poucas funções de forma ineficiente, elas estão sofrendo mais nesse momento, tá? Engraçado, elas estão percebendo que não precisava de tantas pessoas assim, que os processos podem ser mais flexíveis. Talvez uma estrutura inchada tenha a ver também com a falta de digitalização, tá? Então, você tem que ter uma estrutura mais flexível. E depois da reforma trabalhista, Renato, muita coisa foi possibilitada de termos de estrutura flexível, né? Eu tenho um cliente meu que tem que uma célula de negócio deles era atendida só com MEI, né? E só com terceirizados. E ele foi muito rápido para ele fazer, ele se adaptar, né? Em termos de despesas e atuação. Outra coisa importante, reserva de caixa. Eu sei que é fácil falar, eu sei que o mercado é desafiador, eu sei que é difícil, que tem que pagar as contas, mas eu também sei, Renato, que tem empresário que troca o carro no final do ano com aquele lucro que gerou e não pensa que ele tem que ter reserva de caixa, tem que ter 2, 3 meses de faturamento ali, de ponto de equilíbrio, não de faturamento, mas do ponto de equilíbrio dele guardado para situações de emergência. Ele não pode ficar operando de forma tão curta assim, cara. Ele tem que entender que lucro é depois que eu faço uma reserva de caixa. Aí eu começo a querer falar de lucro. Então, isso é importante também. E a questão dos meios de trabalho e do contato com o consumidor, que tem empresário que descobriu nessa crise que ele tem que estar mais próximo do consumidor. Então ele descobriu da pior forma, que na hora de cortar, o serviço dele foi cortado primeiro, porque ele não era fundamental e não estava próximo do cliente. Agora, se você se agiu de maneira antecipada, se você tinha um contato forte, se você era parte da solução e não parte do problema, né? Você não era a despesa, você era alguém que ajudar ele a chegar no lugar que ele precisa, então rever a sua proximidade com o cliente, como que você entrega valor para ele. Isso é muito importante, né? O Renato Bisutti, da EFIX, está nos assistindo aqui, é um parceiro nosso também de negócio. Ele traz uma afirmação aqui, né? Eu acho que muita gente está se adaptando e trazendo boas ideias. Cabe a cada empresa olhar para dentro de si e ver o que podem ofertar nesse momento. E no finalzinho ele traz uma questão importante, né? Claro, buscar bons parceiros para isso. Eu tenho a visão que a gente vem estudando e vendo aí vários conceitos de economia circular, trabalho colaborativo,
Eu acho, mais uma vez, uma visão otimista da coisa, né? A pandemia veio despertar isso, né? Então, as parcerias estratégicas, elas estão se tornando cada vez mais importantes para a continuidade dos negócios. Isso. E quem não valorizou isso lá atrás, não tinha a quem recorrer. A quantidade de pessoas que foram recorrer para o seu contador, que não era ETECOM, ou para o advogado, que só nesse momento descobriu que ele não tinha a ajuda que ele precisava, ele sofreu mais, né? Porque ele talvez não valorizou aquilo, ele não valorizou esses parceiros, essas pessoas que estavam do lado dele. E aí, nesse momento, a conta ficou um pouquinho mais alta. E também eu chamo de impresidiário. Você já ouviu falar do impresidiário, Renato? O Esse é um termo impresidiário, bem legal. o impresidiário é aquele empresário que ele abre a porta da empresa às 6 da manhã e ele sai às 8 e ele está dentro da empresa só, né? Porque ele está olhando o processo, porque está olhando o financeiro, porque ele vai até pagar conta no banco. E aí ele pagou uma conta maior nessa hora, porque ele não está no mercado, ele não está falando com o cliente dele, ele não está falando com os parceiros, ele não está falando com o fornecedor dele, ele não está em contato com as pessoas, porque ele acha que isso aí é um trabalho que ele não deveria fazer. Quando o que ele não deveria fazer é dirigir caminhão, é pagar o boleto no banco, ele deveria olhar o estratégico para construir essas parcerias, construir essa proximidade com os clientes. Então, esse empresidiário, nesse momento, está sofrendo um pouco mais. Então, formar essas parcerias estratégicas, elas estão sendo de muita valia nesse momento, porque são pessoas que estão te assessorando e para você tomar uma decisão de forma mais acertada, e até para você construir novos produtos também. Porque se a gente tem um caso de sucesso, né, de colegas nossos lá do nosso grupo de network, que criaram uma máscara personalizada nesse momento. Uma empresa de brindes que faz produtos personalizados, uma empresa que faz uma confecção que fazia máscaras. E poderia fazer máscara, não fazia máscara, mas começou a confeccionar. Os dois se juntaram para criar um produto para encarar essa crise. Agora, se os dois não tivessem cultivado esse relacionamento de confiança, construído esse network, não era de um mês para o outro que eles iam construir tão rápido um produto desse, entendeu? Não nasce, né? Essa mesma empresa também fez uma outra parceria com o pessoal de fármaco, né, de cosméticos, que é do nosso grupo de networking, fez lá o sachê de álcool em gel personalizado. Pensar fora da caixa, né? A gente aqui no universo da contabilidade, a gente vem de 2014 para cá, de forma mais intensa, falando muito de projeto SPED, né? O projeto SPED é até mais antigo, né? Mas a gente vem falando muito de digitalização de informação, de documento. As empresas, por menor que ela seja, tem tanta solução barata, tanta solução até gratuita para poder digitalizar a gestão financeira, a gestão de contas a pagar, de contas a receber. O fluxo de informação tem que acontecer de forma digital. E a gente tinha muitos clientes que eram resistentes a esse movimento, apesar da intensificação que a gente vem buscando, né? E agora, na necessidade, a gente percebeu que dá para mandar as informações por e-mail, algumas por WhatsApp, né? A gente tem um sistema aqui na nuvem, o cliente pode trocar os arquivos dentro desse sistema na nuvem, com login, senha, segurança, né, de acesso. Então, Uhum. é fundamental essa reinvenção, né? E um olhar para o mercado diferente, que mais uma vez, a gente acaba sendo repetitivo, né? Em Uhum. alguns aspectos, mas é uma mudança que não dá para falar que a gente vai voltar à normalidade, porque não existe mais o antigo normal, né? Não. E mesmo que caia do céu uma vacina amanhã e vacine 7 bilhões de pessoas depois da manhã, mesmo assim não é um novo normal, não é o normal de antes, é um novo normal porque as pessoas experienciaram coisas nesse período e vão querer um outro tipo de comportamento, outro tipo de entrega, a expectativa foi outra. Então, nesses momentos que a gente tem saltos de avanço tecnológico, saltos de. Eu gosto muito do Flávio Augusto, do Geração de Valor, não sei se você segue ele, que é o dono da WhatsApp. Ele fala que a Sim, crise é a melhor coisa, porque as cartas são colocadas na mesa de novo, né? As oportunidades surgem para quem não tinha oportunidade, né? No momento que está tudo normal, que está andando no mercado, as pessoas têm menos oportunidade. Então, eu tenho vários clientes aqui e outras pessoas que eu conheço que aproveitaram esse momento para fazer o que eles estavam enrolando para fazer fazia 2, 3, 4 anos, entendeu? Então vai ter gente que vai sair fortalecida e isso vai ser muito legal, porque
aproveitou esse momento para crescer como empresários, crescer o nosso negócio. E não a gente ficou só brigando, tem que abrir, não tem que abrir, porque eu tenho que voltar e tal. Você pode até fazer essa briga, não estou aqui para questionar, mas olha para o seu negócio, vê como que você pode mudar, porque tem o que você controla e tem o que você não controla. A macroeconomia, a quarentena, isso daí você não controla. Mas o que você vai fazer, o que a sua empresa vai fazer, você controla. A gente viu aí vários pequenos empresários que nunca tinham cogitado a hipótese de vender pelo Instagram, pelo Facebook, por um site de vendas, né? E estão vendendo, e estão tocando, e estão faturando de alguma Eu forma. posso dar um exemplo pessoal, Renato. A JM ficou empurrando com a barriga a reunião online com os clientes, porque tem que ser presencial, porque tem que ser, porque faz toda a diferença. E a gente saiu da zona de conforto, resolveu fazer, descobriu um novo mundo, viu que dá, está repensando o negócio. Então, eu não estou falando só dos outros, né? Então parece que a gente está falando dos outros. Estou falando de mim mesmo, estou falando de noções que eu tinha e que foi mudando e paradigmas que a gente constrói para a gente. E quem se abriu para isso está colhendo frutos. É muito bacana. A gente aqui na Etecom também, né, todo ano tem a temida mordida do leão, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física. E há 3 anos a gente tem um aplicativo disponível, mas a gente nunca tinha colocado no mercado o aplicativo, receber documento via WhatsApp, né, ou via aplicativo para comunicar com o cliente. E esse ano a gente se viu numa necessidade, ó, vamos liberar, porque senão a gente não vai processar a declaração de imposto de renda de ninguém. Uhum. Então, são reinvenções e tudo é muito importante. Em relação a novos negócios, né? A gente sabe que a JM tem aí uma estrutura de orientação, um plano de negócio, de ajudar as pessoas que estão cheias de ideias aí a pensar. Eu conversei com várias pessoas, né? O meu irmão é gestor da incubadora de empresas aqui de Santa Bárbara, e parece que o medo tomou conta. Não, agora ninguém mais vai conseguir empreender, né? Agora é só uma questão de sobrevivência das empresas que já existem. O que você pensa disso? O que vocês estão vivenciando aí na JM de procura de novos negócios? É interessante porque o empreendedor, aquele que é empreendedor mesmo, ele, nesse momento, ele acaba enxergando oportunidade. Ele vê alguma demanda que não está sendo bem atendida, alguém que não está fazendo, não está olhando para alguma oportunidade, não está aproveitando disso. E a gente atendeu vários empresários nesse período que estão falando que estão pensando em negócios novos e queriam buscar um planejamento desse negócio. A gente só tem que tomar um cuidado, Renato. Eu falo que é o exemplo paleta mexicana, né? Cuidado com as paletas mexicanas. O que é paleta mexicana? Nossa, agora todo mundo está fazendo X, eu tenho que fazer X também. Então, se todo mundo está fazendo, você já está atrasado. Entendeu? A não ser que na sua região não estão fazendo, de um jeito diferente estão fazendo, com outra precificação não estão fazendo. Então eu chamo da paleteria mexicana, porque o cara me procurar depois de 2 anos, que tem um monte de paleteria, querendo abrir mais uma, é mais uma. O que ele vai ter de diferente? Então, que tem oportunidade de novos negócios, tem, mas cuidado para não criar algo que talvez ele não é uma tendência, ele é só uma coisa que está acontecendo, pontual, né? Uma coisa que está quente nesse momento, mas talvez que não vai se firmar. Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai ter no futuro, mas tem muitas metodologias para você conseguir validar o seu produto no mercado, ver se ele tem clientes potenciais, pilotar projetos para ver se ele tem aceitação, criar um produto mínimo viável, colocar em teste no mercado. Então, a gente acaba ajudando muitas empresas que estão querendo criar novos produtos. E a gente teve isso dentro dos clientes nossos, que já estão estabelecidos, que quiseram criar uma nova linha de produto. Então, desde uma tecelagem que faz máscara, é um novo produto, é um novo desenvolvimento que ela não estava acostumada também. E não é um bicho de sete cabeças, né, Rafael? Porque às vezes o empresário, a palavra que você usou aí, né, o empresidiário, né, aquele empresário que ele está tão profundo no operacional da empresa que ele acha que o planejamento estratégico ou planejar o seu negócio
é um bicho de sete cabeças. Não, eu vou ter que parar, vou ter que estudar, vou ter que analisar mercado, entender gráfico, entender isso. Não é, né, Rafael? Não, a gente tem uma ferramenta, que é a primeira ferramenta que a gente aplica, é uma ferramenta, não é velha, mas é bem conhecida, né, que é para uma modelagem de negócio, que chama Canvas. Cara, é uma coisa gostosa de fazer, é um exercício que você pega post-it, escreve, e é tanto planejamento, cara. Planejamento não é uma palavra que carrega em si coisa chata. Planejamento é divertido, mas para você conseguir fazer planejamento, você tem que sair do operacional, sair daquele dia a dia, sair do que você está fazendo ali. Você tem que pagar contas, tem que fazer isso, tem que liberar aquele pagamento, tem que atender aquele cliente. Eu sei que é fácil falar, eu sei que muito empresário pequeno tem que fazer multifunção, mas começa a refletir aquilo que você faz dentro do seu negócio, que só você pode fazer, e aquilo que você faz que outra pessoa talvez poderia fazer, e aí, de repente, o que você vai agregar de valor liberando o seu tempo pode compensar a contratação de uma pessoa ou a terceirização daquele serviço. Tem empresário que não terceiriza serviço simples. Eu brinquei de ir para o banco, mas eu conheço empresário que vai no banco para pagar a conta, entendeu? Porque não confia em ninguém para isso. Então, eu conheço empresário, se ele estiver aqui, ele vai saber com quem eu estou falando, que vai para São Paulo todo dia fazer entrega, porque ele tem que fazer entrega. E assim, É. o quanto que ele pode agregar na estratégia do negócio se ele não for fazer entrega, entendeu? É fundamental, né? E aí, nesse sentido, Rafael, até fazendo um spoiler, a gente não combinou, eu nem sei se eu posso fazer. A JM tem um livro que, para mim, é um. Eu até falei para o Jarbas, quando eu terminei de ler o livro, para mim é um manual para todo empreendedor que está querendo começar a sair do operacional e ir para o estratégico. Né? Sim, Ele é extremamente didático, ele é extremamente curto, né? Leitura direta, rápida, né? Ele não precisa se aprofundar em ferramentas, em teorias, para mostrar os caminhos para o empreendedor, né? Em não, termos de gestão estratégica. a gente quis fazer a gente lançou esse livro no final de 2018, quis fazer um conteúdo acessível. A gente sabe que muito empresário não tem tempo, ou não tem um costume, o hábito de ler. Então não foi um conteúdo denso, é um conteúdo com muita imagem, muito direto ao ponto, que trata de conceitos básicos do financeiro, nos processos, no comercial, nas pessoas, gestão de pessoas, gestão estratégica. Então, quem quiser ter acesso ao livro, a gente não tem objetivo comercial para esse livro. Então, é só entrar no nosso site e baixar o e-book, o livro é de graça. E é bom para ser um parâmetro para, é o que você falou, para começar a fazer planejamento estratégico, porque esse nome parece algo muito complexo, né, planejamento estratégico, mas às vezes é mais simples do que você está achando, entendeu? E se você se dedicar um pouco, você já começa a criar cenários e planejamentos para a sua empresa e para de ser o empresário bombeiro, aquele que só fica apagando fogo dos incêndios da empresa. Excelente. E, bom, o vídeo vai ficar aqui no Stories do Instagram da ETCOM, né? Às 24 horas, e depois a gente coloca ele lá no nosso canal do YouTube para ficar disponível. Então, você falou o site da JM, fala o site para o pessoal aí, onde é que a gente consegue ter acesso a esse livro em PDF. Tá, você pode entrar no jmsconsul.com.br. Se você não guardou, não anotou, não tem problema, você me manda uma mensagem inbox, pede para me seguir aí, meu Instagram é fechado, mas eu aceito e manda mensagem inbox, eu mando o link direto. A gente criou também, Renato, um guia de sobrevivência para crise para pequenas e médias empresas. É um e-book, não chega a ser um e-book, é um PDF simples, a gente é bem simples, a gente não é muito sofisticado, não, a gente gosta de ir direto ao ponto. Então, a gente também pode mandar esse material, são dicas que você pode executar na tua empresa para sobreviver nessa crise. E a gente tem também podcasts semanais que a gente solta, está no Spotify, mas a gente manda para o WhatsApp também. Então, se quiser que eu coloque na lista de envio do podcast, é só também me mandar uma mensagem inbox com o seu WhatsApp e eu coloco você na lista. Tá, esse guia de sobrevivência também, um PDF muito bacana que a gente teve acesso, a gente compartilhou aqui com os nossos clientes. Ele vai ter uma versão beta, uma versão 2 aí agora na continuidade da sobrevivência das empresas. Sim, a gente está pensando num guia de retomada. A gente está esperando ter um pouquinho mais de informação para ver de que forma vai ser essa retomada e a gente quer criar dicas rápidas de como que você pode voltar ao seu negócio,
qual seria a sequência desse guia de sobrevivência. Já sobrevivi, agora como é que eu volto para a minha realidade, como é que eu volto a ter faturamento, volto a ter resultado na minha empresa. Muito bacana, Rafael. Eu acho que, mais uma vez, o que a gente percebe é que a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa conversar com pessoas, a gente precisa trocar experiências, né? Eu passei a entender de lei muito mais agora do que antes, né? Porque eu também conversei, nossa, o quanto eu conversei com advogados nesse período agora de 2 meses é um negócio, né? De ficar entendendo o que é a linha, o que é inciso, o que é artigo, Não o é que é fácil ser lei, o que é empresário, Renato. decreto. Não é fácil ser empresário. O cara resolve ser empresário porque ele tem um domínio técnico, né? Ele sabe tudo de obras. Exatamente. Aí depois ele descobre que ele tem que saber qual a diferença do simples, do presumido, ele tem que saber sobre legislação trabalhista, ele tem que saber sobre vender, ele tem que saber gestão de pessoas. Aí ele vai descobrindo isso daí e vai desesperando. Mas calma, é um caminho legal, você aprende bastante. É um caminho legal e tem que buscar conhecimento, né? Não tem outra forma, né? Acho que a principal dica que a gente tem que dar para os empresários, principalmente os pequenos empresários, é busque sair do operacional, reserva meio período da sua semana, dizendo, olha, esse meio período eu vou pensar o meu negócio. Excelente. Então, eu agradeço muito, né, todo mundo, a gente tem aí mais 8 minutos de live, né? Senão o Instagram derruba a gente. O Instagram podia melhorar um pouquinho isso, né? Dar um aviso. Mas eu acho que a gente derrubou aquela e abriu outra, será que não? Eu voltei na mesma. Na minha não chegou a cair. A minha não Ah, chegou. Ela travou, mas não chegou a ter que abrir outra. Então eu acho que está contando o tempo ainda. Mas é muito bom e a legal. JM continua à disposição, né? Sim, sim, quem Para quiser transmitir essas procurar a gente, informações. isso, pode seguir o nosso Instagram também, o meu Instagram, e quem precisar de ajuda nesse período, cliente ou não cliente, a gente está estendendo a mão, porque a gente precisa se ajudar nesse momento. E também agora, às vezes quem não tinha o planejamento está sofrendo mais, será que agora é hora de pensar em planejamento estratégico e tal, para 2020, 2021, 2022? Então, pode contar com a gente aí para querer fazer esse trabalho pensando mais no médio e longo prazo. Com certeza. E mais uma vez eu fico a dica. Baixem o livro da JM. É um livro extremamente didático, extremamente fácil de ler. É uma leitura de 3, 4 dias, no máximo, né? Mas você que gosta de ler, né, Renato? Você deve ter matado rapidinho, É, né? eu matei no fim de semana. Mas é um livro muito gostoso de ler, traz uma visão para o empreendedor assim absurda, absurda dos principais pilares que norteiam a empresa para seguir nesse mercado competitivo. Então, suas palavras, considerações finais, Rafael, para a gente poder respeitar o tempo do Instagram. Não, agradeço a participação, fico à disposição para quem precisar de ajuda. Eu sei que o momento é desafiador e a gente vem aprendendo que, por mais que a gente faça o guia de sobrevivência, o livro, qualquer coisa, tudo começa no jeito que você encara, o jeito que você percebe esse momento. Porque se você não estiver aberto a repensar o teu negócio, não adianta a gente vir com a ferramenta de solução. Então, a dica que eu dou, as palavras finais seria: se abre para esse novo mercado, para esse novo momento, deixa a realidade anterior lá para trás, ela já passou, encara que existem novas oportunidades, encara que o seu negócio vai mudar, mas ele pode mudar para melhor, e dificuldade todo mundo tem. Você pega qualquer empresário de sucesso e pede para ele contar a história dele, não tem um que não fala que não teve dificuldade, né, Renato? Então, essas histórias deixam a gente mais com casca dura para encarar outras situações lá no futuro, e vão haver outras situações, tomara que não várias pandemias globais, mas vão haver outras situações desafiadoras e você vai colher muito aprendizado do que você passou hoje. Então, são essas minhas considerações finais aí, Renato. Muito bom, Rafael, agradeço. Vamos enfrentar essa crise, né? A economia é cíclica, crise tem de tempos em tempos, né? A JM tem muitos anos de história, a Etecom também, décadas aí de mercado. Já passamos por várias, com muita força, muito trabalho, né?
muita parceria, troca de experiência, nós vamos passar por essa também. E a gente está à disposição para todos. A live vai ficar lá no YouTube, depois eu compartilho com você também, né? E muito obrigado para todo mundo que nos assistiu. Valeu, Renato. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço.